nós estamos aqui hoje para fazer festa, amém? Nós estamos aqui para celebrar a vida de Deus que está em nós. Nós estamos aqui também para celebrar essa palavra que nós recebemos, que transformou a nossa vida. Nós estamos aqui para lembrar de pessoas que um dia foram chamadas pelo Senhor e elas corresponderam a esse chamado. Sabe, você tem um chamado de Deus. Existem pessoas lá fora que, assim como eu e você, precisávamos de uma mudança. Existem pessoas lá fora esperando por nós. E a gente pode tomar como exemplo homens e mulheres de Deus que desfrutam de um resultado por causa da obediência. Nós desfrutamos de um resultado que a palavra traz a nós. Nós estamos aqui para celebrar a vida de Deus, mas a gente precisa buscar todos os dias essa consciência. Eu tenho um chamado da parte de Deus, eu preciso corresponder com Ele, eu preciso amar isso. Nós estamos aqui para cultuar e todos os nossos cultos são especiais, mas hoje nós estamos num culto ainda mais especial. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra que transformou a nossa vida. Obrigado, Senhor, por homens que um dia receberam de Ti um chamado e corresponderam com Ele. Nós nos alegramos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós. E nós nos disponibilizamos, Pai, a correr com essa palavra, a alcançar outras pessoas, a libertar outras pessoas por meio daquilo que o Senhor pode fazer, por meio das Tuas verdades, por meio da Tua palavra. Nós dedicamos esse tempo ao Senhor, nós consagramos o nosso culto a Ti. E declaramos que essa tarde será uma tarde poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele e diga: olha, nós estamos no dia Verbo da Vida de Missões. Graças a Deus. Pode sentar, fique à vontade. Graças a Deus por esse dia. Essa é a data que o ministério escolheu para nós celebrarmos, para nós lembrarmos a vinda do apóstolo Bud aqui para o Brasil e Mama Jane. E agora fazem 41 anos que isso aconteceu. Quantas pessoas foram alcançadas por essas verdades? E certamente você tem um testemunho para contar a respeito disso. É o dia que nós aproveitamos também para lembrar que um dia um casal saiu lá da sua terra natal, o pastor Judivan e Rossana, e veio para cá, para Teresina, nos alcançar com essa palavra. E certamente você pode ter desfrutado de grandes coisas por causa disso, dessa obediência deles. Falamos também do pastor Fábio e Sameire, um casal que veio para servir esse outro casal, mas que estão aqui dando continuidade a essa jornada missionária, que nos alcança, que nos ensina e que nos faz crescer. Amém, gente? Você está feliz por essa tarde? Amém. Graças a Deus. E por falar em felicidade, cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje. Nós queremos orar por você. Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos orar, só queremos um motivo para orar pelos nossos irmãos. Ninguém aniversariou? Então vamos seguir. Nosso Verbo News está pronto. Nós temos muitas programações. Queria que você ficasse ligado aí para você não perder nada. Dia 18 de agosto, dia Verbo da Vida de Missões. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina e Timon. E se você ainda não está participando de algum BC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado é o dia de separar os homens e os meninos no Homens na Caverna, às 19h30. Um culto exclusivo para os homens. Queremos a caverna cheia com homens de verdade
Então vem e traz um amigo com você. Simultaneamente, para as mulheres haverá Virtuosas, o culto das mulheres mais prósperas e cheias do Espírito desta cidade. Um momento para você ser fortalecida no Senhor e instruída pela palavra. É neste sábado, às 19h30. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do irmão Kenneth Hagin Jr. É o livro Gere Expectativas. Agora eu quero que você pense um pouco e me diga, as suas orações estão sendo atendidas? Os seus sonhos estão se tornando realidade? Ou será que a sua esperança está desaparecendo porque você não vê nenhuma mudança? Nesse livro você vai ser motivado a olhar além das circunstâncias. Você vai ser encorajado a não desistir, independente da situação em que está vivendo, pois vai aprender a viver com uma fé cheia de expectativas. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Aleluia! Quem aqui faz parte de um VC? Faz um sinalzinho com a sua mão. Glória a Deus. Terça-feira nós temos Verbo em Casa às 20 horas. Se você ainda não faz parte, eu vi que muita gente levantou a mão, mas parece que ainda tem umas mãozinhas que não levantaram. Eu quero animar você a fazer parte de um VC. Procura o VC mais próximo à sua casa. Assim que o nosso culto concluir, você pode passar lá no balcão de informações, saber qual é o endereço mais perto de você. Se envolve, leva pessoas. Esse é o nosso propósito, alcançar pessoas que ainda não receberam Jesus, mas muitas vezes elas têm um problema de vir à igreja. Mas essa palavra pode alcançar essas pessoas lá na sua casa, ou numa casa próxima a você. Então vai, procura saber qual é o endereço mais próximo, se envolve e leva alguém com você. E certamente essa palavra vai transformar a vida dessas pessoas. Amém, gente? Terça-feira, às 20 horas, você tem um compromisso marcado. Amém? Como nós estamos em um culto especial, nós temos um vídeo também especial para mostrar para você. Como você já sabe, hoje nós estamos no dia Verbo da Vida de Missões. Isso fala sobre a palavra que nos alcançou e tem transformado a nossa vida. Isso fala sobre a vida de um casal que chegou no Brasil há 41 anos. Eu queria que você visse esse vídeo. Nesta terra, existe algo que nos inspira, uma alegria chamada África. Por aqui, o riso incontido é encontrado em todo lugar. Motivos não faltam para se alegrar, até porque a palavra nos libertou, nos encontrou. Mas, para essa história começar, é preciso voltar. No início da década de 80, um casal de americanos estudou no Centro de Treinamento Bíblico Rema, nos Estados Unidos, e foi ao Brasil. A missão deles era levar a palavra da fé para libertar as pessoas da nação. Com o passar dos anos, a visão passou por uma grande expansão. Cidades, estados, regiões, nações. Em 2007, o Verbo da Vida atravessou o Oceano Atlântico e chegou à África. Um gigantesco continente com 54 países e 1,2 bilhões de pessoas. A fome que os africanos tinham para a palavra e a sede pela verdade logo impulsionou a abertura de uma escola bíblica. Formamos milhares de graduados, recebemos até uma escola de ministro para continuar nossa qualificação. Hoje, dezenas de alunos são transformados pelo poder do Evangelho em salas de aulas. Contamos com 2 unidades, uma em Luanda, em Angola, e outra em Maputo, Moçambique. Muitos congregam nas igrejas Verbo da Vida, que ficam exatamente nesses locais. Centenas, e por que não dizer milhares de irmãos africanos são alcançados por diversos projetos sociais diariamente. É assim, na Jobab, na Baluarte, Fazer o Bem,
ações que mudam a história de crianças. Em outros projetos, temos a atuação dos missionários da Agência de Missões Verbo da Vida, Pão do Céu, Kings Kids, na Jocum, Habana e Projeto Saber. São 9 missionários no campo, com atividades em Angola, Moçambique, África do Sul e Uganda. Podemos nos alegrar, mas é preciso avançar, seja em províncias ou em grandes metrópoles. Em terras africanas, existem locais de acessos criativos e povos não alcançados ou ainda não evangelizados. Há também alguns países que fazem parte da janela 1040, com forte perseguição religiosa. Entretanto, aprendemos a nos alegrar em toda e qualquer situação. A nossa forma de agradecer ao Senhor pela obediência do apóstolo Bud e Mama Jen é levar o verbo da vida a todas as nações. Aleluia! Você se alegra com isso? Diga: a palavra da fé vai para todas as nações. O tema desse ano, uma alegria chamada África, por isso nós estamos decorados assim. Você pode ver aqui o nome da África. Sabe, irmãos, o continente africano tem 54 países. Já estamos em 3. Você se alegra com isso mesmo? A palavra está sendo levada, as pessoas estão sendo alcançadas. Angola, África do Sul, Moçambique, pessoas e famílias estão provando e vendo aquilo que o Senhor pode fazer por meio da sua palavra. Estão desfrutando de um conforto, de uma transformação que só a palavra de Deus pode trazer ao homem. Amém, gente? Então, é sempre bom, até nos emociona ver o exemplo, né, do pastor Bud, Mama Jen, pessoas que saíram do seu lugar de conforto para um país que eles nem conheciam, nem sabiam como começar, mas eles enfrentaram dificuldades, desafios, e hoje nós estamos aqui sendo um resultado da obediência desse homem. Amém? E graças a Deus por isso. E eu quero também te animar a pegar essa visão, a entender sobre isso, entender que você também tem uma responsabilidade de levar essas verdades. Amém, gente? Glória a Deus. Nós temos visitantes aqui essa tarde. Faz um sinal com a sua mão se você está aqui na nossa igreja hoje pela primeira vez. Olha, temos mãos levantadas ali. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria te apresentar aos demais. Eu queria que você ficasse de pé só um segundinho. E você que está aí próximo aos nossos visitantes já sabe o que fazer. Graças a Deus. Aleluia. Pode sentar, fique à vontade. Se você já congrega em outro lugar, leva para o seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu queria te dizer que você precisa congregar. À medida que nós congregamos, a gente aprende mais da palavra, a gente aprende como servir ao Senhor, a gente aprende tantas coisas. Eu quero te incentivar e dizer que se você decidir congregar conosco, será uma grande honra para nós recebê-los. Amém? Uma salva de palmas para os nossos convidados. E ao final do culto eu vou voltar aqui, nós preparamos uma sala exclusivamente para vocês. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber, tem um presente que a gente quer te dar e a gente não quer que você saia sem passar por essa sala. Então eu volto aqui e sinalizo para vocês, e as pessoas que trouxeram, você também pode ir e te acompanhar, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Volte outras vezes, amém? Graças a Deus. Vamos agora adorar o Senhor com os nossos bens. Vamos dizimar, vamos ofertar, vamos fazer isso com toda alegria, igual os nossos irmãos africanos.
Eu gosto de ver aqueles vídeos deles, quando eles vão ofertar, eles vão pulando, vão dançando, vão com toda a alegria. Assim deve ser um exemplo para nós, eles devem ser um exemplo para nós nisso também. Amém, gente? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3. Enquanto você separa aí os seus dízimos, as suas ofertas, eu queria ler Provérbios capítulo 3, versículo 9, esse versículo que é tão conhecido nosso, mas sempre que lemos há uma inspiração do Senhor e há algo que Ele compartilha conosco. A Bíblia diz: olha, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Sabe, irmãos, quando nós vamos ofertar, quando nós vamos dizimar, a gente precisa sair do nosso lugar com um coração de quem quer entregar ao Senhor honra. É o que o versículo está dizendo. Ele diz: olha, honra o Senhor com os teus bens. Essa é uma área da nossa vida, porque nós temos várias outras áreas, mas ele diz: olha, nessa área, honra com seus bens. Ou seja, aquilo que o Senhor mesmo fez chegar em nossas mãos, por meio de uma capacidade que você tem de produzir, por meio de uma inteligência, de uma habilidade. Você reconhece que isso vem do Senhor? Pronto, pois Ele nos entrega essa capacidade, e aí nós produzimos por meio daquilo que Ele nos entrega. E aí a Bíblia está dizendo que com aquilo que nós produzimos, ou seja, com os nossos bens, Ele diz agora: honre ao Senhor. Ou seja, nós reconhecermos que a nossa inteligência, que a nossa capacidade de produzir não vem de nós mesmos, mas dEle. Então, quando nós entregamos a Ele a coisa certa, do jeito certo, nós estamos honrando a Deus. Então é algo que a gente precisa aprender a fazer, e a palavra nos ensina. Às vezes você pode ter escutado por longos anos da sua vida que ir à igreja era dar dinheiro à igreja, era dar dinheiro a pastores, mas você precisa entender que quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos o Senhor, agora a gente precisa aprender por meio da palavra, o que é a forma certa e qual o conceito certo que eu tenho que carregar. Então a Bíblia diz: honre ao Senhor com os seus bens. Não é uma entrega de qualquer jeito, mas é reconhecendo Ele. O Senhor é o autor das minhas conquistas. Amém, gente? Então separe aí os seus dízimos, as suas ofertas. Se você desejar fazer do meio tradicional, você vai encontrar aí na sua cadeira ou na cadeira à frente um envelope como esse. E você pode fazer por meio do envelope, ou você pode fazer também por meios eletrônicos. Aqui atrás tem o Pix, lá atrás nós temos as tesoureiras com as maquinetas. O que você não vai é perder a oportunidade de honrar o Senhor essa tarde, com toda a alegria do seu coração, porque é assim que a Bíblia nos ensina a fazer. E você que está nos acompanhando pela internet, eu queria te convidar a também fazer isso. Não deixa para depois. Esse é o momento que nós estamos aqui cultuando juntos ao Senhor. Então vamos dizimar e ofertar com toda a alegria. Vocês já separaram? Se você já separou, estende aí, levanta aí a sua mão com o seu envelope, ou estende a sua mão se você tiver feito por meios eletrônicos, não tem problema. Nós vamos orar e vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela consciência que nós temos adquirido por meio da Tua palavra, do que é o ofertar, do que é o dizimar, e nós fazemos isso essa tarde com toda a alegria do nosso coração. Consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Vem com toda a alegria, irmãos. Chuva, prepare os campos para que ao cair dela e depois de um tempo faça a colheita de tudo quanto plantou. Se ouvirdes a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos, então você terá bênção e a chuva vai cair e os frutos sim virão.
querer, meu prazer, viver tua vontade para mim, é o que eu preciso. Teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim, é o que eu preciso. Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer? Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Sim, Senhor. Oh, a nossa vida é tua, tudo o que temos é seu. Teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim, é o que eu preciso. Teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim, é o que eu preciso. Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer? Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa tarde. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui, Senhor, reunidos para te cultuar, para te louvar. Pai, nós queremos fazer o nosso melhor. Nessa tarde específica, Senhor, nós queremos que os nossos corações estejam incendiados. Sejam incendiados, Pai, por vidas, por missões, por aquilo que está no seu coração, Senhor, que é alcançar todos os homens dessa terra. Que nós possamos, Senhor, sermos instrumentos nas suas mãos, instrumentos do grande avivamento para Teresina, para o Piauí, para o Brasil, para todas as nações. Nós queremos dizer, Pai, eis-nos aqui, nos usa, Senhor, como instrumentos poderosos nas suas mãos. Dispensa sobre nós, Pai, em nosso meio os seus dons, os dons do seu Espírito,
para que nós possamos ser tuas testemunhas, porque nós te amamos, Senhor, e para nós importa cumprir a sua vontade. Nós te amamos e para nós importa cumprirmos, Senhor, a sua vontade. Você pode levantar as suas mãos nessa tarde e dizer: eis-me aqui, Senhor. Você pode se colocar à disposição do Senhor em oração. Você pode se disponibilizar para o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Aleluia, Pai, obrigado. Como é bom, Senhor, termos as nossas vidas rendidas aos seus pés. Termos, Senhor, tudo que somos e temos rendidos à sua vontade. Aleluia, Pai, eu oro por um culto poderoso. Em nome de Jesus, nós vamos sair daqui, Senhor, diferentes daquilo que nós entramos. Vamos sair mais avivados, mais animados por missões, por vidas. Aleluia, nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor, nessa tarde. Nós te amamos. Você é bem-vindo, Espírito Santo. Você é livre aqui nesse lugar. Você é livre para fazer e operar em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, por sua poderosa unção que está aqui sobre nós, para nos transformar. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, você é maravilhoso, você é maravilhoso, você é poderoso. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Você é desejado nesse lugar. Eu te desejo nesse lugar, Espírito Santo. Eu sei que você está dentro de nós, mas eu declaro a sua manifestação nessa tarde em nosso meio, para que hajam homens e mulheres despertados, Senhor, despertados para os seus chamados, despertados, Pai, para o propósito que o Senhor preparou para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós somos, Senhor, a geração de homens e mulheres que não vão passar nessa vida sem cumprir o seu propósito, mas nós vamos, Pai, cumprir a nossa carreira, cumprir o chamado que o Senhor nos deu, com ousadia, com alegria. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, você é maravilhoso, você é bom em todo tempo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom, amém. Pode acender, você pode sentar. Vai falando aí com esse irmão que está do seu lado. Gente, muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Boa tarde, queridos. Graça e paz. Foi para ontem, né? Você está animado? Amém. Então desperta desse sono espiritual, desse sono físico, irmão. Desperta o seu corpo e a sua alma, amém? Nós é que precisamos trazer cativa a nossa mente e o nosso corpo. Eu sei que nem sempre é fácil você estar aqui no culto às 4 da tarde, né? Alguns chegaram cedo, só deu tempo de chegar em casa, almoçar e voltar. Mas, irmãos, nós vamos dar o nosso melhor, porque nós estamos aqui para cultuar ao Senhor e Ele é digno. Você está comigo? Então, se você veio, irmão, se você está aqui, esse não é o lugar para você estar desanimado, esse não é o lugar para você dormir, esse é o lugar para você estar avivado, como alguém que vive pela fé, não olhando para as coisas que se veem, mas para aquilo que não se vê, amém? Então, fica pronto, irmãos, porque Deus está pronto para mudar a sua vida nesse tempo. Enche o teu coração de expectativas pelo Senhor, enche o teu coração de expectativas pelo teu chamado, amém? Você veio para um culto, né, para o dia Verbo da Vida de Missões, e Missões está totalmente ligado com o seu chamado, com o propósito que Deus te criou, amém? Você sabe que você tem um propósito? Você não nasceu por acaso, você não nasceu simplesmente porque um homem e uma mulher se encontraram, tiveram uma relação, mas você nasceu porque Deus quis assim, e Ele preparou o propósito desde antes de você nascer, amém? Deus tinha uma necessidade, querido.
Deus tinha uma demanda, Deus tinha algo que Ele precisava que fosse feito. E aí Ele criou você especificamente para isso. Cada um de nós tem um chamado, um dom específico para a nossa vida. E nós precisamos estar animados para descobrirmos qual é esse chamado. Amém? E se você já descobriu, então você precisa estar com expectativa para os próximos passos. Missões não fala só sobre, apesar de a gente estar aqui hoje, em um dia onde estamos homenageando as missões feitas na África, né? Para pensarmos, orarmos, termos consciência daquilo que acontece naquele continente. Mas missões é o seu chamado, irmão. Missões é o seu propósito. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito. Todos nós temos o ministério da reconciliação, que é fazer se cumprir nessa terra a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Amém? Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E eu gosto de pensar que o Dia Verbo da Vida de Missões também é um dia de gratidão, onde a gente vai lembrar daquilo que aconteceu no nosso ministério. Você está comigo? Então nós precisamos mesmo ser gratos, primeiramente a Deus, irmão, porque missões nasceu primeiro no coração do Pai. Jesus foi o primeiro missionário. Quem vai em missão, por assim dizer, é alguém que vai resgatar pessoas, seja no seu bairro, seja no seu condomínio, seja na África, seja em outro continente, seja em outro país, seja num estado vizinho, numa cidade vizinha, mas é alguém que vai em uma missão para resgatar vidas, porque essa é a vontade de Deus. E o primeiro resgatador, o primeiro salvador, quando a humanidade tinha se corrompido, se perdido, o primeiro que disse, eis-me aqui, foi o Senhor Jesus. E Ele abriu mão da sua divindade, Ele abriu mão da sua glória de ser Deus. Ele era a palavra, Ele estava com Deus, Ele era Deus. E Ele abriu mão da vida que Ele tinha sendo Deus, se fez agora homem para nos resgatar. Você está comigo? Então isso precisa ser um motivo de gratidão. Em um dia como hoje, a gente vai lembrar das missões que foram feitas e nos lembrar para despertarmos para o futuro, para o nosso propósito. A gente precisa lembrar e ser gratos pela missão que Jesus veio fazer aqui nessa terra, de nos resgatar. Amém? Você foi resgatado? Você foi remido pelo sangue dele que foi derramado? Isso só é possível, querido, essa vida só é possível porque um dia Jesus foi em missões, em resgate da humanidade. Amém? E é interessante, porque hoje é o dia Verbo da Vida de Missões, né? E como nasceu a ideia do Verbo da Vida, como nasceu essa grande missão, a gente precisa ser grato, irmãos, pelo homem chamado Kenneth Hagin, que é um dos precursores do movimento A Palavra da Fé nos Estados Unidos. A palavra da fé que nós tanto amamos, a palavra da fé que te alcançou, que me alcançou. Sabe, irmãos, um dia eu estive com sérios problemas na minha vida, a ponto de eu até mesmo desacreditar da própria vida. E eu sei porque sei que outras igrejas, e entenda o que eu estou dizendo, outras igrejas que pregam doutrinas diferentes daquilo que é a palavra da fé revelada, essas igrejas certamente não teriam me alcançado. E por isso há tanta gratidão no meu coração por essa palavra que a gente prega, que a gente vive, que a gente aprende aqui no Verbo da Vida, amém? E esse movimento, a palavra da fé, que um dia, irmãos, eu falo isso com plena convicção, salvou a minha vida, começou lá nos Estados Unidos com um conjunto de homens, né? E um deles foi o irmão Hagin. E a gente precisa lembrar desse homem, a gente precisa considerar aquilo que ele ensinou, a gente precisa praticar aquilo que ele ensinou, a gente precisa valorizar e não tornar comum, amém? Não tornar comum a palavra de Deus, não tornar comum a palavra da fé que a gente tanto ama. Nós somos Verbo da Vida, queridos, nós somos da palavra da fé. E esse dia é dia de sermos gratos por essa palavra. Você está comigo? Então nós precisamos ser gratos ao Senhor, que foi o primeiro missionário, nós precisamos ser gratos a esse movimento que nos alcançou com o irmão Hagin. E aí chegou no pastor Bud, né? Pastor Bud lá nos Estados Unidos, filho de pais metodistas, cresceu na igreja, mas não tinha nascido de novo, não tinha tido uma experiência com Deus, se tornou caminhoneiro, um homem rude, sem instrução, caminhoneiro, irmãos, mas um dia ele ouviu o Espírito Santo.
E o Espírito Santo disse para ele, né? Ele estava ouvindo, ele teve contato com uma série de fitas cassete na época do irmão Reagan, né? De pregações da fé de Kenneth Reagan. Ele começou a escutar aquelas fitas, ele começou a despertar para a palavra da fé. E então Deus fala com aquele caminhoneiro, Deus fala com aquele homem e diz: vai estudar no Rema, no Centro de Treinamento Bíblico Rema, durante 2 anos. E depois você vai para o Brasil, levar a palavra da fé e o amor para libertar o meu povo. E foram esses, queridos, os primeiros passos para que hoje essa palavra te alcançasse. Você é grato pela palavra da fé? Sabe, irmãos, quando o dia mau chega e bate na nossa porta, né? Às vezes é um sintoma de enfermidade. Graças a Deus a gente tem a palavra da fé, porque a gente não se desespera. A gente não é como aqueles que não têm esperança, porque a palavra da fé um dia nos alcançou. E a gente sabe que pode declarar: nós somos curados, e aquilo vai funcionar. Ou alguém que passa por problemas financeiros pode saber que pode declarar: eu sou rico, próspero, dinheiro venha, e aquilo vai se manifestar. Só é possível, queridos, pelo conhecimento que nós temos através desse movimento que começou com esses homens. E eu estou te falando isso para despertar gratidão no seu coração, para que a gente possa mesmo, em um dia como esse, lembrar. Amém? A Sameire, ela gosta de dizer algo que é extraordinário, né? Ela diz assim: a ingratidão tem a memória curta. Então, alguém que é grato é alguém que lembra. Então, não tem como sermos gratos pela vida que Deus nos deu, por aquilo que Deus faz na nossa vida, a cada culto, a cada vez que a gente lê um livro, a cada vez que a gente medita sobre a palavra. Não tem como a gente ser grato sem lembrar. Essas coisas precisam estar mesmo, irmãos, vivas dentro de nós. Eu gosto sempre de ter o hábito de sempre estar lendo algum livro do irmão Reagan, né? Para estar sempre conectado. Alguns deles, queridos, eu já sei até decorado o que ele fala, mas eu gosto de estar relendo. Às vezes, teve uma época que eu tinha esse hábito, eu assistia primeiro um vídeo para eu escutar a voz dele, e aí quando eu ia ler o livro, era como se eu escutasse a voz dele ali, lendo o livro para mim. O que é isso? É idolatria? Não, queridos, é gratidão. Porque eu sei de onde eu saí. Eu sei onde eu estaria se não fosse essa palavra. Você está comigo? Então, gratidão lembra. Um coração grato é um coração que lembra. Então, seja grato, irmãos. Seja grato por essa igreja, amém? Seja grato à vida do pastor Bud, que veio com Mama Jane para o Brasil. Honre eles. Como é que eu vou honrar um homem que já morreu? Você honra alguém, irmãos, praticando aquilo que ele ensinou. Levando adiante o legado que ele deixou. Você está comigo? Qual é o legado? Levar a palavra da fé para libertar o povo do Brasil e agora das nações. Então, nós estamos dando continuidade a esse legado que nasceu lá nos Estados Unidos. Movimento A Palavra da Fé. Você é um avivalista, um general de Deus do movimento A Palavra da Fé. Você está comigo? Você precisa ser um guardião dessa palavra. Você precisa ser alguém apaixonado, irmãos, pela palavra, pelo mover do Espírito, que nós aprendemos com esses homens. Nós precisamos ser gratos e lembrar daquilo que pastor Judivan e Rossana fizeram. A gente não pode de jeito nenhum esquecer deles. Amém? E graças a Deus porque isso não acontece. Eles estão constantemente sendo lembrados, honrados, mencionados aqui nessa igreja. Porque é um dia quando ninguém queria vir para Teresina. Imagina, se ninguém tivesse se disponibilizado para vir para cá. Talvez você estaria ainda no mundo. Talvez alguns estariam nas drogas. Alguns estariam agora mesmo em um bar. Alguns se prostituindo, amém? Mas porque esse homem e essa mulher decidiram largar tudo que eles tinham e vir para essa terra, irmãos, que parecia hostil. Eu lembro que quando a gente foi sair de Fortaleza para cá, e as pessoas perguntavam: para onde é que você vai? As pessoas da igreja. Para onde é que você vai? A gente vai para Teresina. Meu Deus, o que é que você vai fazer naquele lugar? Lá não tem nada, só tem quintura, só tem... Era um cenário hostil, amém? Mas não é isso que a gente vê quando chega aqui. Quando a gente chega aqui, a gente vê a terra do avivamento, um povo cheio do Espírito, um povo cheio do amor de Deus, cheio da unção. Você está comigo?
E graças a Deus, porque mesmo diante de um relatório de que a terra era hostil, o pastor Judivan e a Rossana decidiram vir para cá. E pregar a palavra, arrancando toco. Quem já teve a oportunidade de ouvir ele falando como foi o começo, irmão, certamente, se fosse alguém fraco, teria desistido. Porque certamente não foi fácil, mas eles perseveraram. Deus pegou junto com eles e hoje a gente está dentro desse milagre. Pessoas estão sendo acrescentadas, pessoas estão sendo alcançadas, porque esse homem e essa mulher disseram sim para o Senhor. E nós precisamos ser gratos. Você está comigo? E depois o pastor Fábio e Sames, que vieram de Fortaleza para dar continuidade a essa obra, vieram sem pretensão nenhuma. E eu sou testemunha ocular e viva. Não estou dizendo do que aprendi, mas do que vi e as minhas mãos apalparam. A gente veio, querido, sem pretensão, não tinha nada prometido ministerialmente, não tinha trabalho. E vieram por uma direção de Deus. Amém? E graças a Deus por isso. Porque estão dando continuidade ao trabalho que foi plantado. A Bíblia diz que uns plantam, outros regam e Deus dá o crescimento. Amém? E nós precisamos ser gratos a esses que plantaram, a esses que regaram e sermos participantes desse crescimento que Deus está dando. Você está comigo? Glória a Deus. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá em Efésios, no capítulo 3. A gente vai ler alguns versículos. Certamente você trouxe a sua Bíblia, né? Glória a Deus. Efésios 3, versículo 1 diz: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Amém? É interessante, irmãos, porque Paulo diz que existe uma causa. A gente começou aqui falando sobre propósito, sobre você ter chamado, sobre você ser chamado por Deus. Sabe, você tem uma causa. O apóstolo Paulo diz que essa causa, na qual ele era prisioneiro de Cristo Jesus, era o amor de Deus e dele pelos gentios. A causa dele era a causa de Deus, salvar vidas. Sabe, queridos, a causa de Deus não mudou. Deus não tinha uma causa na antiguidade, há 2000 anos atrás, quando essas coisas foram escritas. E aí ele mudou de ideia. No começo ele queria que todos os homens fossem salvos, mas agora talvez 70% dos homens, 60% dos homens. Não, irmãos, Deus não muda de ideia. Deus é imutável, amém? Então essa causa ainda está viva no coração de Deus. Mas ela precisa estar viva no meu e no seu coração. A gente precisa deixar, irmãos, de ser alguém que só vem para a igreja assistir o culto como um espectador. Como alguém que não faz parte desse corpo. Como alguém que não entendeu o seu chamado, o seu propósito, a sua causa. Alguém que vive sem uma causa é alguém que vive aleatoriamente. É alguém que vive vazio, porque não sabe de onde vem nem para onde vai. Você está comigo? Mas eu sei que esse não é você. Não somos nós. Nós somos aqueles que sabem a causa pela qual nascemos. E essa causa pela qual nascemos, queridos, é a causa que está no coração de Deus. Vidas. Você pode dizer, eu tenho uma causa. Eu tenho um chamado. Eu tenho um propósito. Glória a Deus. Corra a sua carreira, irmão. Corra velozmente a sua carreira. Decida não ser alguém comum. Decida não ser um cristão comum. Decida não vir só ao domingo sentar nesse querido banco. Decida, irmão, ser diferente. Decida ser participante da vida de Deus. Decida ser participante dessa causa. Que você possa ser como Paulo, bater no peito e dizer, por essa causa, eu sou o prisioneiro de Cristo. Esse prisioneiro de Cristo não era um prisioneiro de algo ruim. Ele está falando sobre ele estar tão conectado com o Senhor. De fato, ele estava preso. Mas ele diz, a minha prisão não é essa. A minha prisão, ou onde eu estou conectado e não posso sair, é com o Senhor. É com Cristo Jesus. E a causa que Ele me deu. Então, alguém que vive a causa, irmãos, é alguém que vive feliz. É alguém que vive completo.
É alguém que, por assim dizer, não depende de outras pessoas para ser completo, porque a causa enche essa pessoa. Amém? A gente vê tantas pessoas, às vezes, né, que ainda não casaram, e aí fica com aquele vazio, aquele desejo de querer ter alguém, e aí fica naquela cegueira de querer se relacionar a todo custo, e acaba errando, dando passos errados, por conta desse vazio, dessa carência. Alguém que é vazio e carente, queridos, é alguém que não entendeu a causa que tem. É alguém que não entendeu o Deus que tem, que vive dentro de si. Você está comigo? Você tem uma causa, irmãos. E essa causa, deixa eu te dizer, se você nasceu de novo, é certo que você foi atraído para a igreja, para o Senhor, por alguma situação que você viveu na sua vida. Alguma coisa você estava vivendo, passando, algum momento específico, e aí Deus te alcançou. Você nasceu de novo, passou a ser uma nova criatura, e agora você tem um propósito novo. E deixa eu te falar, esse propósito você não tem liberdade de escolher se você vai viver ele ou não. Entenda quando eu digo que você não tem liberdade, né? Você tem a escolha, Deus te deu o livre-arbítrio. Mas, de fato, essa causa de amor a pessoas e a vidas é uma ordem do Senhor. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus disse isso aqui, irmãos, a gente não pode imaginar que ele estava pedindo algo. Porque ide é uma ordem, está no imperativo. Você está comigo? Ele mandou, ele deu uma ordem, ele disse faça. Não é se der certo, se for conveniente, não, ele disse faça. Pregue a palavra. Em outro texto diz que nós devemos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Ou seja, não existe lugar, não existe hora específica. Você precisa cumprir o seu chamado de pregar a palavra. Se você nasceu de novo, querido, e você quer mesmo agradar ao Senhor, então agradar ao Senhor passa por cumprir a ordem que Ele deu. Amém? Jesus não te pediu para ir pregar a palavra, Ele mandou que você fosse e pregasse. E Ele não disse para você escolher a criatura, Ele disse, pregue a toda a criatura. Amém? Aleluia. Você pode abrir aí a sua Bíblia comigo em João, no capítulo 13. João, no capítulo 13, no verso 34, a Bíblia diz assim, aqui é Jesus falando. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha só, querido, o mandamento do Senhor. Você sabe que a visão do verbo da vida não é somente alcançar as pessoas com a palavra da fé? A visão do verbo da vida é todas as nações e o Brasil, com a palavra da fé e o amor. Porque sem o amor, a palavra da fé não vai ser recebida. Então nós precisamos despertar para andar em amor com as pessoas, porque isso também foi uma ordem de Jesus. E não tem como você fazer missões sem andar em amor. Não tem como você cumprir o ide se você não cumprir o amar uns aos outros. Assim como eu vos amei. O modelo é o modelo dele. Qual é o amor de Jesus? Sacrificial. Você dar algo que você tem. Às vezes é a sua reputação. Na maioria das vezes é isso. Porque o que é que impede muitos cristãos de entrar em um ônibus e pregar a palavra? Timidez. O que é que impede de você ir ali para o Parque da Cidadania, por exemplo, pegar uma caixa de som e um microfone e começar a anunciar? Timidez. O que é que te impede de ir no Hospital São Marcos e ir lá no setor de pessoas com câncer e começar a impor as mãos sobre os enfermos? Timidez, dúvida se as pessoas vão ser curadas ou não. Amém? Mas se o amor de Deus estiver no nosso coração, irmãos, isso vai nos compelir, a impulsionar a fazer todas essas coisas que eu mencionei, a vencer todas essas coisas, porque o amor é sacrificial. Pode ser que a timidez esteja lá, mas eu preciso fazer um sacrifício. Eu vou com timidez e tudo. Ela não vai passar. Amém?
Às vezes a gente fica esperando a condição mudar para a gente fazer algo. Irmãos, a condição muda quando a gente se move. Alguém que é tímido, a timidez não vai embora para que você pregue a palavra para as pessoas, não. Você vai ter que ir com timidez e tudo. Porque Jesus mandou. Amém? E o amor te impulsiona a fazer isso. O amor vai te respaldar na pregação da palavra. Você está comigo? Eu sei, querido, que talvez você esteja aqui e você queria ouvir sobre prosperidade, sobre cura, sobre quem você é em Cristo. A gente não gosta muito de ouvir sobre aquilo que nós devemos fazer. A gente gosta muito de ouvir sobre o que nós temos e o que nós podemos e quem nós somos. E graças a Deus por isso, mas você tem uma missão. Você é o que é, tem o que tem e pode o que pode na Bíblia, no Senhor, porque você tem uma missão. Amém? Deus quer facilitar as coisas na sua vida para você cumprir a sua missão sem impedimento. Aleluia. Você tem uma missão, irmãos, e isso é muito sério. Porque um dia a gente vai prestar contas. Você está comigo? Um dia você vai prestar contas daquelas pessoas maravilhosas que trabalham com você. Só que a gente vive tão ligado com essa vida que a gente esquece da próxima. A gente esquece da eternidade, a gente esquece do dia do tribunal de Cristo. A gente está muito ligado com o agora, com o aqui. Mas a vontade de Deus é que você esteja ligado e conectado lá. Porque a gente vai prestar contas. Você está comigo? Das pessoas do seu trabalho, daquela pessoa enferma que você passa e o Espírito Santo fala com você, ore por ela. Às vezes é um cadeirante, às vezes é alguém que está cego, às vezes são enfermidades terríveis. E você sabe porque sabe que quando a gente passa por alguém assim, logo acende uma luz no nosso coração e diz, ore por ela, impõe as mãos. E muitas coisas tentam nos impedir, não é assim? Mas alguém ousado, alguém que está comprometido com a causa, alguém que anda no amor como o de Jesus, que é sacrificial, é alguém que está disposto, irmãos, a fazer missões. Missões não é um culto que foi decorado, que tem uma camisa legal, que serve para a gente tirar fotos. Não, irmão, missão é o propósito que você foi criado para fazer. Esse culto é só o dia para a gente celebrar e lembrar dessas coisas. Você está comigo? Lembrar do seu chamado. E você faz missões andando em amor, se sacrificando. Como é que você vai alcançar as pessoas sem andar em amor? Como é que você vai alcançar a pessoa da recepção da padaria que te trata mal se você revida o mal? Se você for arrogante com ela? Como é que você vai alcançar essa pessoa, querido? Pode ser que essa pessoa, alguém te faça alguma coisa errada para você. E aí você fica às vezes com raiva, você fica às vezes irritado, e você quer ir lá, bater boca, você quer discutir. Às vezes é alguém que te fecha no trânsito, às vezes é alguma coisa que acontece para tirar a sua paz. E você ir lá, brigar com aquela pessoa, ou só acontece comigo? Eu tenho certeza que acontece com todo mundo. Em algum momento, algo acontece para tirar você ali dos eixos. Mas se você der lugar à carne, você acabou de perder a oportunidade de fazer missões com aquela pessoa. É por isso que a Bíblia diz que o amor tudo sofre. Porque alguém que te trata mal e você pode revidar, mas não faça, aquilo é um sofrimento, não é? Que a vontade é de revidar, mas o amor tudo sofre. O pensamento é, eu preciso alcançar essa pessoa, então eu vou sofrer o dano. Eu vou sofrer aqui para que a palavra da fé e o amor possa alcançar essa vida. Isso é missões, irmão. Você faz missão quando você vai na padaria e anda em amor, prega a palavra. Você faz missões quando você tem a oportunidade de revidar o mal e não faz. Você está fazendo missões, você está cumprindo o seu chamado. Não fechando a porta para a palavra de Deus que você vai pregar. Você está comigo? Aleluia. Aleluia. Atos no capítulo 1, no verso 8. Atos capítulo 1, no verso 8, a Bíblia diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? O que esse texto fala?
Atos, no capítulo 1, no verso 8, ele fala sobre o Espírito prometido, né? Sobre o agir do Espírito Santo agora sobre os homens. Porque dentro o que provocou o novo nascimento já tinha acontecido. Aí ele diz, vocês vão receber poder. Qual é o motivo de a gente receber poder, irmão? Tem muito crente que entende as coisas erradas e quer receber o poder do alto, o poder do céu, o poder de Deus, o Espírito Santo, os dons em manifestação para se vangloriar, para estar nos holofotes, para que as pessoas olhem e digam, rapaz, o fulano é ungido. O homem é profeta do fogo, só não faz chover ainda. Mas o fogo do céu já começou a descer. Esse não é o propósito do poder de Deus. O propósito do poder de Deus não é você ir em um hospital, curar um cego, voltar com a notícia e as pessoas virem bater nas suas costas e dizer, parabéns, você é desenrolado, você é ungido, você é o cara. Esse não é, irmãos, o propósito. Desconstrói isso. Amém? Esse texto está dizendo qual é o propósito dos dons espirituais. Qual é o propósito? Sermos testemunhas. Deus te deu o dom para você ser testemunha. Ou seja, o dom não é para você. Não tem nada a ver com você. Você está comigo? É para você ser uma testemunha. É para que as pessoas vejam o poder de Deus que age na sua vida e queiram ter o Senhor. Queiram entregar as suas vidas a Jesus. Esse, queridos, é o propósito dos dons. Amém? Esse é o propósito do Espírito Santo. Então, a gente tem que desejar ser testemunha eficaz. Aí os dons vêm sobre nós. O Espírito Santo vem sobre nós para operar. Amém? O dom que opera na minha vida nem depende tanto da minha fé, nem da minha capacidade de entender as coisas. O dom que opera na minha vida para alcançar alguém é por amor de Deus para aquela pessoa. Quando um cego, por exemplo, querido, é curado, não é porque Deus ama quem está impondo as mãos somente. É porque Deus ama o cego e quer que ele seja livre. Alguém que está ali foi só o canal. Você está comigo? Então, ser testemunhas está totalmente envolvido com missões. Onde você vai fazer missões, você precisa do poder de Deus para você ser testemunha. Senão vai ser só palavras jogadas ao vento. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, desejar esses dons espirituais, para que a gente seja testemunha de Deus eficaz, contundente, para que a gente não dê contra a parede, mas para que aquilo que a gente foi designado cumpra o seu propósito. Você está comigo? E eu acho interessante porque ele continua dizendo que vocês vão ser testemunhas tanto na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só que se a gente pegar o contexto, Jesus estava falando para quem? Para os discípulos. E os discípulos eram judeus, não é assim? E aí, dentro desse entendimento, isso aqui tem um contexto. Porque a Judeia, para os judeus, fala sobre o lugar familiar. Fala sobre um lugar que coopera, fala sobre um lugar que a gente deve pregar. Quantos aqui têm pregado para as suas famílias? Às vezes uma família toda de pessoas que pertencem a outras religiões, a outra religião. E aí lá durante a ceia de Natal você diz, gente, eu queria aproveitar aqui que a gente está reunido e pregar uma palavra aqui para vocês. Faz parte do nosso chamado. Pregar para a Judeia significa pregar para aqueles que estão próximos. A Judeia talvez seja o seu trabalho. Pessoas que você conhece, que você tem intimidade. E com essas pessoas, irmãos, você vai ser muito mais contundente. A probabilidade de uma pessoa que te conhece, que dá crédito ao que você fala, dela se converter e se firmar é muito maior do que alguém que não te conhece. Do que aquela pessoa que você vai ali no parque e prega a palavra. A porcentagem de ela se converter e ficar firme no Senhor é muito baixa. Mas não deixa de ser uma semente plantada. Mas aqueles que te consideram, aqueles que conhecem a sua história e veem a transformação na sua vida e honram, né? Você deve pregar a palavra para elas. Você está comigo? Isso é pregar na Judeia. Só que ele fala de Samaria. E o contexto de Samaria para aqueles homens era um lugar hostil. Porque você lembra lá de João, capítulo 4, quando a Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos?
Então isso aqui era quase uma ofensa. Jesus dizer para eles, olha, vocês vão ter que pregar em Samaria também. Porque é algo bom, mas não vai ficar só na Judéia. Então pregar em Samaria, queridos, fala para mim e para você sobre a gente pregar em lugares que a gente às vezes não quer. Amém? Às vezes é pregar para aquela pessoa que você não quer. Aquela pessoa que te perseguiu, aquela pessoa que te fez mal. E entenda quando eu digo fazer missões, pregar a palavra, andar em amor, cuidar dessa pessoa, pastorear essa pessoa, por assim dizer. Amém? Samaria fala sobre essas pessoas que às vezes você não tem tanta afinidade, ou até mesmo você não goste. Isso é pregar em Samaria. E Jesus disse, vocês vão pregar na Judéia, mas também em Samaria. E aí depois ele disse, até os confins da terra, ou seja, não tem limites. Você está comigo? Mas antes de ir para os confins da terra, irmãos, faz aquilo que você tem ao seu alcance. Talvez Deus te chamou para ir para a África. Mas enquanto você não chega lá, prega no seu trabalho. Talvez Deus te chamou para ir para a Europa. Mas enquanto você não chega lá, prega na Judéia, ou seja, na sua família. Prega para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para os seus primos, para os seus tios. Manda uma mensagem lá no grupo da família que vai edificá-los. Enquanto você não vai para os confins da terra, faz o que está ao seu alcance. Como o pastor falou tão bem hoje de manhã, né? Talvez a sua África seja o bairro onde você está hoje. Tem uma frase de alguém que, eu não lembro quem foi que disse, mas ele fala assim, antes de você conquistar o mundo, arrume o seu quarto. Porque tem gente que é empolgada. Eu quero dominar o mundo, eu quero ir para as nações, eu vou pregar a palavra, eu vou para a África, eu vou ser o pastor Bud lá na África, eu vou ser o Kenneth Reagan. Aí a gente olha, você está pregando para os seus vizinhos? Não. Por quê? Porque eu tenho vergonha. Você está pregando para a sua família? Não. Você já orou pelos enfermos? Você já tem testemunhos? E precisa ter testemunhos. A gente acabou de ler que, em Atos que precisa. Os dons operando para ser uma testemunha eficaz. Você está comigo? Então que a gente possa despertar, queridos, para essas coisas. Que antes de a gente querer dominar o mundo, e tem que ter mesmo esse desejo no nosso coração, porque essa é a vontade de Deus. Se for necessário, se esse for o plano de Deus, eu vou para as nações, eu vou para o lugar onde Deus quiser que eu vá. Mas enquanto não, eu vou fazendo o que chegou nas minhas mãos para fazer. E eu vou sendo ousado, eu vou sendo intenso com isso. Amém? E o último ponto de um missionário eficaz, se é assim que eu posso dizer, um missionário contundente é alguém que tem um relacionamento intenso com Deus. Amém? Porque lá em 1 João, na primeira carta que João escreve, ele começa dizendo assim, olha, nós estamos aqui, eu estou parafraseando, amém? Nós estamos aqui para dar testemunho, não de um homem que a gente aprendeu num curso. Eu estou aqui para falar sobre uma vida, não que eu só ouvi falar, mas é interessante porque ele diz, eu ouvi, os meus olhos viram e as minhas mãos apalparam. O que diz respeito ao verbo da vida, Jesus. Isso fala sobre um relacionamento. Você não vai ser alguém que vai simplesmente ensinar algo que você aprendeu num livro. Você precisa ter relacionamento com o Senhor. Você precisa experimentar. Você está comigo? E aí sim, experimentando, você vai ser uma testemunha eficaz. Você vai ser uma testemunha como os discípulos foram na igreja primitiva. Você vai ser uma testemunha como os generais de Deus foram. Irmão, está disponível. O poder de Deus está disponível, ele não acaba, ele não fica pouco, amém? Assim como Deus foi com o irmão Reagan, que moveu o mundo com a palavra da fé, o pastor Bud, o pastor Givan, o pastor Fábio. Ele é com você, querido. Aleluia. Que essa consciência fique permeando na nossa mente e no nosso coração. Você pode. Deus é contigo, amém? Você está pronto para fazer missões, para continuar na sua missão, no seu propósito, no seu chamado? Você está preparado para fazer o plano e a vontade de Deus acontecerem nessa terra? Amém? Então fica de pé nessa tarde.
Aleluia, o Senhor é bom. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa tarde que chegou aqui à nossa igreja e você ainda não fez uma aliança com o Senhor. E você está aqui nesse lugar e ainda não nasceu de novo, ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas nessa tarde você entendeu que você precisa ter um relacionamento com Deus, porque você tem um propósito, você tem um chamado. E eu queria saber se você está aqui nessa tarde e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é uma mudança de igreja, não é uma mudança de religião, mas é uma mudança de vida, amém? Tem alguém que quer receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Faz um sinal bem alto aí com a sua mão. Se você quer nascer de novo, receber Jesus. Tem alguém? Ó, a gente tem uma pessoa ali. Você pode vir até aqui à frente? Aleluia, o Senhor é bom. Tem mais alguém, mais algum corajoso, corajosa como ela? Aleluia. Tem mais alguém? Faz aí um sinal com a sua mão. Ou talvez você chegou até aqui nessa tarde e você já nasceu de novo, mas esfriou durante a sua caminhada. E nessa tarde você entende a necessidade de se reconciliar com o Senhor. Tem alguém aqui nessa tarde que quer se reconciliar? Faz aí um sinal com a sua mão bem alto. A gente só quer orar por você e você vai sair daqui transformado. Todos salvos? Glória a Deus. Como é o seu nome? Rose? Rosa. A senhora quer receber Jesus, dona Rosa, como Senhor da sua vida? Amém. Desde já eu posso dizer que essa é a melhor decisão que a senhora poderia tomar. A sua história vai ser uma depois desse dia. Até aqui a senhora viveu uma história. E tudo aquilo que foi de errado, tudo aquilo que foi de sofrimento, de tristeza na sua vida, a partir de hoje vai ser apagado, cancelado. E Deus vai lhe dar uma nova folha em branco, para a senhora trilhar uma nova história, uma nova vida, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, contentamento. Deus agora vai ser o seu pai. Amém? Por fora nada vai mudar, mas por dentro vai acontecer uma revolução. A senhora vai nascer de novo. Amém? Eu queria que a senhora fechasse seus olhos, levantasse suas mãos e repetisse algumas palavras comigo. Pode ser? Glória a Deus. Feche seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, nessa tarde eu entendi que o Senhor morreu em meu lugar, perdoou os meus pecados e me lavou com o teu sangue. E nessa tarde eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu te entrego a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está feito. Como eu disse, por fora nada mudou, mas por dentro algo aconteceu. E a senhora vai viver uma nova história. Amém? A senhora tem irmãos naturais, dona Rosa? Tem? Eu não sei quantos irmãos a senhora tem. A senhora tem uma família natural, mas como eu disse, Deus agora é o seu pai. E Deus tem muitos filhos. E esses filhos agora são a sua família. E essa família preparou uma surpresa para a senhora. Vira aí para trás para a senhora ver. Um novo tempo já chegou. A melhor fase já começou. Sigo em frente ao seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, esperando e com ele vivendo. Sigo em frente ao seu louvor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém. Amém, aleluia, que bênção, nasceu de novo, o maior milagre, a maior dádiva, amém, irmãos? A senhora pode acompanhar eles, dona Rosa, eles vão lhe dar algumas instruções. E eu queria saber se tem alguém que está aqui nessa tarde e quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Tem alguém que quer receber esse revestimento de poder? Faz aí um sinal com a sua mão também. Todos cheios? Tem alguém que chegou aqui nesse lugar com algum sintoma de enfermidade e quer receber imposição de mãos para sair daqui curado.
sair daqui em plenitude, sem dor, curado e sarado. Tem alguém que quer receber imposição de mãos? Faz um sinal aí com a sua mão. Todos sarados? Glória a Deus. Igreja gloriosa, vamos cumprir, irmãos, o nosso chamado, o nosso propósito. Não esqueça disso, você tem uma causa. E a sua causa é a causa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que palavra maravilhosa. Eu sei que isso tem ardido em seu coração, como tem ardido no meu. E essa palavra confirma certas coisas, confirma muitas coisas em nossas vidas. E eu queria agora falar sobre um momento muito especial no nosso culto, no dia Verbo da Vida de Missões. Eu queria antes dizer para você que a nossa igreja, a sua igreja, já é uma igreja que investe em missionários. Todos os meses nós enviamos ofertas a missionários que estão em Moçambique e Angola. Então o seu dinheiro, a sua oferta, os seus dízimos já estão chegando lá, já estão assistenciando pessoas. Mas nesse dia nós queremos trazer aqui uma oportunidade especial para mim e para você, a oportunidade de nós ofertarmos na vida dessas pessoas. Eu vi um vídeo do pastor do Guto, né, do apóstolo Guto, na internet esses dias, ontem, né? E ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele cita essa frase que já é de uma outra pessoa. Ele diz: olha, os missionários não são pedintes, eles são embaixadores que nos dão a oportunidade de sermos participantes com eles. Enquanto damos o nosso dinheiro, eles dão as suas vidas. Essa é uma oportunidade, irmãos. Todas as igrejas Verbo da Vida no Brasil, nesse instante, está fazendo a mesma coisa. Eu quero te chamar para essa visão, para essa missão que nós temos. Nós não podemos ir, mas nós podemos investir na vida de pessoas. Amém? Queria que você separasse aí, vou te dar 1 minuto para você separar uma oferta especial para esses missionários. Essa oferta será enviada para eles. Aqui atrás, inclusive, vai aparecer um Pix, que você pode fazer um Pix específico. Se você vai fazer por meio de Pix, você pode utilizar exatamente esse que está aqui atrás. E se você vai fazer por meio tradicional, você pode fazer no envelope, que vai chegar até esses homens e mulheres que estão pregando a palavra na África. Amém? Vamos orar. Você separou? Você já fez? Então estenda aí a sua mão. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade que nós temos de investir no Teu reino, Pai. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração e cremos nessas ofertas se multiplicando, alcançando essas famílias, esses missionários que estão espalhados, levando a palavra da fé, restaurando vidas e pessoas, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos também aumento e multiplicação na vida de cada um que tem investido no Teu reino. Em nome de Jesus, vem com alegria, irmãos. Prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere. Aleluia. Queria aqui fazer algumas indicações literárias também, baseado naquilo que o pastor Dantas ministrou para nós aqui essa tarde. Eu queria indicar para vocês aqui alguns livros que você vai poder adquirir no nosso Verbo Shop. Esse livro aqui, Curso de Evangelismo Pessoal. Você vai poder passar lá no nosso Verbo Shop agora ao final do culto e adquirir esse livro que vai te ajudar e vai te ensinar algumas coisas a respeito desse assunto. Cristãos em Ação. Esse outro livro aqui para a sua criança, Bud e Jane, Os Missionários que Amamos. E a biografia do apóstolo Bud, que vai te inspirar, vai te mostrar algumas coisas, muito daquela que foi a trajetória dele no Brasil, daquilo que ele passou, daquilo que ele viveu aqui e do resultado que o Evangelho, que a palavra tem trazido às pessoas. Amém? Então, ao final, você pode adquirir essas literaturas na nossa livraria, no nosso Verbo Shop, certamente vai enriquecer você. Você pode, inclusive, também dar de presente a outras pessoas. Cadê os nossos visitantes? Faz um sinal aí com a sua mão.
olha, lá atrás nós temos uma equipe que está aguardando por você, e as pessoas que te trouxe também podem te acompanhar para que você não fique deslocado. Uma salva de palmas aí para os nossos convidados. Volte outras vezes, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Estamos finalizando aqui o nosso culto. A produção quer soprar aqui algo, vocês aguardem um pouquinho. Antes de nós fecharmos, nós temos um vídeo especial também para mostrar para você. Antes de nós concluirmos, esse vídeo fala sobre as inscrições, as pré-inscrições da Escola de Missões. Queria que você ficasse atento aí. Aqui dissemos sim ao ID de Jesus Cristo. Vamos à sala de aula e depois às nações. Pregamos com palavras, mas também com a vida. Levamos o verbo da vida ao mundo. Uma instituição fundada em 2007 com o objetivo de preparar homens e mulheres para uma propagação eficiente do Evangelho. Sediada em Campina Grande, na Paraíba, a Escola de Missões Rema anualmente recebe alunos de várias partes do Brasil e até de outros países. São mais de 500 missionários graduados pela escola ao longo do tempo. Mais de 40 famílias espalhadas por toda a América, Europa, Ásia, África e Oceania. Ligada ao Ministério Verbo da Vida, a instituição é interdenominacional. Conta com experientes professores com ampla vivência missionária de diversas denominações, o que produz uma rica e equilibrada educação missiológica. Durante um ano, 35 módulos tornam o aluno mais eficaz na sua área de atuação, seja na igreja local ou na vocação ao campo. São ensinamentos fundamentados nas Escrituras que enfatizam a fé e impulsionam chamados. O preparo missionário inclui ações de evangelismo, produção de projetos, momentos intensos de oração, troca de experiências. Afinal, esta é a missão da Escola de Missões Rema: preparar homens e mulheres para alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Meus queridos, eu amo esse ministério pela seriedade, pela forma que é feito. Você vê que ele não apenas lança pessoas, mas capacita antes de lançar. Isso é maravilhoso. Você pode ficar de pé. Nós estamos concluindo o nosso culto. Eu sei que esse foi um tempo maravilhoso para você, foi para mim. Eu queria dizer a você que hoje nós temos uma cantina especial também preparada pelo nosso departamento de crianças. Então passa lá e abençoa o nosso departamento que nos serve tão bem, servindo aos nossos filhos, nossos sobrinhos, amém? Então eu declaro uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias, em nome de Jesus. Vão em paz, queridos.